as opiniões terceiras, muito influentes em nossas vidas desde que nos entendemos como pensativos, desde que temos a capacidade de escolha. Essas ideias vêm a nos ajudar ou a nos atrapalhar desde que nos coloquemos em uma situação claramente controlada e que, mesmo assim, por muitas vezes, deixamos com que nosso destino seja controlado por um terceiro que nem sequer está inserido no problema. O que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes a nossa indecisão, a nossa insegurança com nós mesmos, né, fazem com que a gente peça uma opinião alheia de alguém que nem está inserido naquele problema. E não é um problema social de, por exemplo, o que eu faço para consertar o meu carro, por exemplo, o que eu faço para ajudar fulano. Não, é uma situação, como eu vou dizer um pouco mais para baixo, de A ou B. Ou seja, aquela decisão que ela é livre, certo? Que ela não é influenciada, por exemplo, por atividades externas, como uma conta para pagar todo mês ou algo do tipo. Então, o que eu quero dizer? Se uma pessoa chega em você e te fala, olha, você precisa pagar as suas contas, tem mais racionalidade você pagar as suas contas do que gastar o seu dinheiro em festas, por exemplo. Bom, pensando por um lado racional, um lado de pensamento e raciocínio do ser humano, o terceiro está certo. Porque uma festa não é uma obrigação, né? É um lazer. Agora, uma conta é algo importante, é algo que pode até mesmo acabar com você no futuro, se você não tomar cuidado, né? Então, assim, o terceiro tem razão. Agora, numa escolha de A ou B, um ou outro, que você é livre para escolher, você tem total liberdade. Por exemplo, você tendo dinheiro para comprar um celular ou outro, com a mesma capacidade de funcionamento, e um é de uma marca muito boa e outro de outra marca muito boa. E aí o terceiro fala que você deve escolher o número 1 ao invés do número 2. E você pensa, tá, mas eu queria o número 1, por que eu pegaria o número 2? Bom, mesmo você tendo escolhido inicialmente o número 2, você pode sim cair na besteira de acabar escolhendo o que o terceiro veio a te proporcionar, né, como ideia, como ideal. Porque muitas das vezes a gente deixa com que os outros acabem escolhendo pra gente, porque nossa alma acaba se encontrando perdida em sua essência de liberdade, né, que é a escolha. Assim como afirma Sartre, um dos maiores filósofos da filosofia existencialista, abre aspas, o homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Ou seja, o que eu interpreto aqui de Sartre? A gente é lançado ao mundo, a gente não se criou, pode ser tanto numa criação divina, tanto da criação carnal de nossos pais, e ainda assim a gente é livre para escolher. E por isso que Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre. A gente é jogado ao mundo sem termos nos criado, e nós ainda assim temos a liberdade de escolher tudo que nós vamos fazer, certo? E até mesmo escolher não fazer nada ou não escolher nada é sim uma escolha. Então, na minha concepção, quando a alma se encontra perdida dentro dessa essência de escolha, né, ela acaba vindo para um terceiro buscar uma luz. Só que essa luz nem sempre vai ser o que ela realmente quer. Porque às vezes a primeira opinião de uma pessoa é que ela queira o número 1. Mas alguém chega com argumentos vazios, por muitas das vezes, e faz com que a pessoa escolha o número 2. Certo? Vamos continuar aqui o texto. Minha ideia, ela até pode parecer um pouco rude, né? Só que eu creio que uma mudança de pensamento, uma mudança aquela mudança que nos traz segurança à nossa escolha, seja muito importante para uma evolução pessoal, né? E o meu humilde conselho é o seguinte: nós devemos decidir a nossa vivência, o nosso caminho, de maneira 100% individual,
naquilo que puder ser decidido completamente por nós, ou seja, naquilo que nós temos controle, certo? Outra filosofia que prega muito isso, essa questão de decisão, não é que essa filosofia exatamente prega a decisão individual, mas que fala sobre escolha, sobre controle, é o estoicismo, sobre controlar o que está ao nosso controle e deixar ir o que não está ao nosso controle. Então, por isso que eu falo que a gente tem que decidir, de maneira 100% individual, tudo que puder ser decidido completamente por nós. Certo? Que não tenha nada externo nos influenciando. Isso de uma maneira sólida e bem segura do que a gente realmente quer. E é claro que os pensamentos de terceiros poderão te ajudar e lhe influenciar positivamente em determinados pontos que para você podem ser cegos. Mas se ao começo da decisão, ao meio, até mesmo ao fim, você escolher estreitamente o que um terceiro te recomendou, você provavelmente vai voltar lá para o início, que é não ter aquela segurança consigo, certo? Então o seu poder de decisão e liberdade sobre si acaba tendo que ser repensado. Agora, se a decisão do outro parece ter mais racionalidade envolvida do que propriamente a sua, essa decisão provavelmente é do tipo C e não do tipo A ou B, que seria aquela decisão racional. Essa sim precisa do máximo de pensamento crítico possível em volta dela, beleza? Mas como argumentado anteriormente, as escolhas que estão em jogo aqui você pode tomar porque tem o poder daquilo, certo? Como comprar um videogame ou computador, comer agora ou mais tarde, gastar seu dinheiro suado com o item X ou o item Y. É sobre isso que eu quero pregar aqui a vocês. Pregar não, né? É sobre isso que eu quero ensinar a vocês, passar a vocês, certo? Ao final de tudo, é muito possível, né, que você se pergunte por que seria tão importante decidir-se por si. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco clara, né, para que vocês possam entender. Quando escolhemos a base de terceiros, apesar da escolha parecer muito boa, por muitas das vezes a gente tem aquela sensação de insegurança pessoal com nós mesmos, certo? Apesar de parecer uma boa escolha, aquele sentimento de dependência de alguém, dependência de sempre ter aquele mestre, né, vem a nos assolar e faz com que aproveitemos muito menos o tão sonhado conquistado, né? O conquistado, no caso, seria qualquer coisa que você escolheu de maneira 100% individual. Na verdade, nesse exemplo, de uma maneira compartilhada, né, com um terceiro. E muitas das vezes, quando a gente escolhe por conta de um terceiro, o sentimento, a emoção e aquela vontade potencial de usar, de querer, aquela fervura interna daquele objeto, daquela coisa, daquela pessoa, de repente, acaba vindo com menos energia, acaba vindo mais devagar, que faz com que a gente não aproveite tanto o que a gente tanto sonhou. E além disso, o poder de persuasão que nós temos sobre outra pessoa tende a cair também, certo? Quando a gente depende de um terceiro, até mesmo para comer. E bom, como dizia o pai do próprio existencialismo, Søren Kierkegaard, perdão se eu tiver falado errado, bom, ele afirma o seguinte em uma frase muito famosa dele: escolhei só aquilo, você vai se arrepender. Ame ou não ame, chore ou não chore, enforca-te ou não te enforques. Da mesma maneira, você vai se arrepender de qualquer forma. E essa finalização que eu coloquei aqui de Kierkegaard é o seguinte: muitas das vezes a gente fica demorando muito para escolher alguma coisa e até mesmo ser um terceiro tá influenciando a gente. Mas com essa demora inteira a gente perde muito tempo de vida, sabe? Às vezes a gente perde segundos que no futuro vão ser preciosos, né? Ou naquele momento presente seriam preciosos se a gente tivesse escolhido mais rápido, né? E eu acho que essa frase de Kierkegaard pode ser interpretada de várias maneiras, até de uma maneira pessimista. Como, por exemplo, escolha o que você quiser, você vai se arrepender, então que se dane. Ou seja, tudo vai ser ruim no final.
Mas eu acho que o que na verdade ele quis dizer, a minha interpretação é a seguinte: o universo ele é tão grande, ele é tão repleto de inúmeras possibilidades. Por exemplo, você pega o caminho A, você nunca vai poder ter pego o caminho B. Até porque o caminho B ficou na decisão do passado. E o passado já acabou, certo? E aí de uma possibilidade vai para outra, para outra, para outra, para outra, para outra e para outra. Se a gente voltasse a primeira e escolhesse o lado B, de repente uma terceira porta fosse aberta. Eu acho que é isso que ele está dizendo. De tanto que a gente pode escolher, né? A gente vai se arrepender no final, porque a gente vai olhar para trás e pensar, tá, mas eu trilhei esse caminho todo, e por que eu não fiz o outro, de repente? Ou também, como dito anteriormente, a gente pode entender também como um pessimismo, né? E aí já vai de cada um entender como quer. Mas a minha interpretação é a que eu falei, né? Sobre as inúmeras possibilidades que o universo nos dá e como a gente reage também a cada uma delas, entendendo que a gente nunca vai conseguir ter tudo. Tomar todas as decisões é impossível, né? E eu acho que é isso o que Kierkegaard prega como o arrependimento. Beleza? Então, pessoal, esse foi o texto. Eu espero que todos tenham gostado. Esse primeiro vídeo não ficou tão bom, eu confesso. Mas eu vou melhorar daqui pra frente. Eu espero que todos tenham curtido, pelo menos a ideia que eu tentei transmitir aqui. Beleza? Peço perdão pelo áudio, por tudo que tiver atrapalhando o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar uma ideia pra vocês ao mínimo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. E aproveitem as reflexões.